Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa. Hoje, 15 de março de 2021, vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos falar sobre o tema História em Quadrinho. Então, convido todos a assistir o nosso vídeo, participar da nossa aula, tá? Que vai ser bem legal. Então, histórias em quadrinhos. Então, o que são as histórias em quadrinhos? São considerados textos literários de entretenimento e esse gênero textual é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor. Então, histórias em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos, textos dispostos em sequências, normalmente na horizontal. Então, essas histórias possuem os fundamentos básicos de toda a narrativa, que é o enredo, personagens e o tempo, quando ocorre a história, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Então, os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. E aqui nós temos alguns exemplos de balões, balões para fala, para pensamento, para grito. E aqui nós temos o significado de cada um dos balões. Então, esse balãozinho meio tracejado é o balão de cochicho. Já esse balão que vai aparecer o Z como se fosse um sentido de sono, vai ser o balãozinho de sono. Aqui nós temos o balão de amor. Aqui nós temos o balão de música, balão de dúvida, de perigo, grito, onomatopeia, quando o som de algum objeto, ideia, freio, fala, susto, choro, pensamento, raiva. Aqui nós temos o balão de censurado, de surpresa e o de eco. Então, os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como fala, um pensamento ou um grito. Por exemplo, os balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que o personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, cabrum, como o som do trovão, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. Então, as histórias em quadrinhos estão presentes no nosso cotidiano. Então, são situações que a gente lê e precisa compreender a construção desse gênero textual. Aqui nós temos um exemplo de uma história em quadrinho que no formato resumido nós chamamos de tirinha. Então, o que é a tirinha? É uma história em quadrinho menor, tá? Então, uma história de quadrinho pode ter várias cenas, vários quadrinhos, para contar uma história longa. Então, quando eu quero contar uma história curta, eu vou usar poucos quadrinhos, 2, 3, 4 quadrinhos. Então, quando eu tenho essa história curta em quadrinhos, eu chamo de tirinha. Continua sendo história em quadrinho, agora num formato menor que a gente chama de tirinha. Obrigado pela atenção de vocês e vamos lá no aplicativo que tem a nossa tarefa de hoje.